Fala galera ligada no Pet Mecânica, mais uma aula do canal, na parte do ANSYS. Hoje a gente vai estar dando início a um estudo de análise estrutural. Na parte, vamos estar analisando uma viga, vamos estar colocando carregamentos, momentos, explicando para vocês aí como que a gente consegue construir uma análise de alguma estrutura no modo estrutural estático. Então primeiro a gente vai vir aqui na parte de materiais. Vamos vir aqui para procurar um novo material da biblioteca, materiais gerais, e vamos estar escolhendo aqui, por exemplo, deixo estrutural, titânio e stainless. Beleza? Selecionamos os três materiais, podemos fechar. Agora a gente vai estar fazendo aqui a geometria no próprio ANSYS. Uma geometria simples, vou estar fazendo uma viga. Vou desenhar aqui no plano XY. Vamos colocar as cotas, né? O meu está em metro. Vamos colocar aí uma estrutura de 0.1. Vamos dar aqui um extrude de 1 metro. Clique em Apply. Eu vou mudar aqui a unidade. Deixa eu gerar, né? Vou mudar aqui minha unidade para milímetro. Beleza? Então, tá aqui nossa estrutura. Tá gerada. A gente pode fechar a parte de geometria. Bom, agora a gente vai para a parte aqui de malha, que nós vamos gerar uma malha média, né? Estou usando um computador com um bom poder computacional, então vocês podem estar gerando uma malha mais grossa. Eu vou estar gerando uma malha média ou uma malha grossa, né? Vou estar gerando aqui, ó, em size. Vou gerar uma malha média aqui, mais ou menos. Uma malha simples, sem muita coisa. Estrutura simples também. Então tá aí minha malha. Agora vem a parte onde nós vamos colocar nossas condições de contorno. A gente vai clicar aqui em estático estrutural. Vocês podem, pessoal, estar utilizando tanto o botão direito do mouse sobre estrutural estático e vir aqui em inserir, ou utilizar essa barra aqui de cima, tá? Dá na mesma coisa. Então, galera, primeira coisa que a gente vai estar colocando na nossa barra, a gente vai estar engastando ela em das extremidades. A gente vai vir aqui em suportes, suporte fixo, e vai estar selecionando o lado que a gente quer engastar. Eu vou selecionar o lado de cá e vou clicar em Apply. Então, colocamos o suporte fixo do lado de cá. E agora nós vamos colocar a ação do campo gravitacional. Primeiro, se a gente quiser vir aqui alterar a estrutura que a gente está usando, vocês podem estar alterando. Eu vou manter o aço estrutural. Então a gente vai colocar agora a gravidade para atuar sobre a nossa geometria. A gente vai vir aqui em inercial e vai colocar aqui, ó, colocar a gravidade terrestre. Então vamos aqui. Me embolei todo para falar, né? Aí aqui embaixo, aonde está a direção, nós vamos substituir, porque como nossa geometria não foi desenhada no plano XY, e a extrusão foi feita no plano Z, o campo gravitacional não vai estar atuando na direção de menos Z, né? Então a gente vai vir aqui e vai alterar para menos Y. Aí tá ali, ele vai estar puxando a nossa estrutura para baixo. A gente vai clicar aqui de novo em estrutural e vamos colocar outras condições de contorno. Vocês podem ver que aqui vai aparecendo as condições de contorno que vocês vão colocando. Então eu tenho um suporte fixo e eu tenho o campo gravitacional. Agora a gente vai colocar uma força que está atuando. Aí na hora de você selecionar a geometria aqui, vocês podem escolher tanto a face
para que a força seja exercida sobre toda a face. Ou vocês podem selecionar, por exemplo, uma linha para a força ser exercida sobre apenas essa linha. Ou até mesmo um ponto para a força ser exercida, por exemplo, em um vértice selecionado por você. Nesse caso eu vou deixar uma linha ou uma face. Vou deixar uma face aqui. Vou clicar em Apply. Então, apareceu ali. Agora eu preciso determinar a força e a direção que essa força está sendo aplicada. Para definir isso, eu vou vir aqui em definido por e vou colocar em componentes. Agora, pessoal, aqui embaixo vai aparecer o eixo X, o Y e o Z. Vocês vão clicar aqui em Y, né? Nas outras direções nós vamos manter 0. E em Y eu vou aplicar uma força de menos 10.000 newtons, por exemplo. Então eu tenho uma força de menos 10.000 newtons para baixo. Campo gravitacional e um suporte fixo. Aqui, ABC, minhas condições de contorno. Agora, além de uma força, nós vamos colocar um momento. Um momento atuando também sobre a minha face. Se vocês quiserem colocar umas outras faces, fiquem à vontade. Então, eu vou vir aqui, momento, componentes também. Aqui, perceba que eu não cliquei aqui em Apply, então ele não selecionou geometria. Isso é importante, clique em Apply aqui, ele vai selecionar a face. E aqui no eixo Z, eu vou colocar um momento de também... Não, vamos botar aqui então também, 10.000 newtons. Metro, né? Aqui percebam, pessoal, que se você alterou a unidade aqui em cima para newton e milímetro, aqui embaixo também vai aparecer newton por milímetro. Beleza? Então, vou deixar aqui 10.000 mesmo. Se for pouco, depois a gente aumenta. Ou se for muito, a gente diminui. Então, tá aí nossas 4 condições de contorno. E aqui tem diversas forças que a gente pode colocar, como pressão, força remota, pressão hidrostática, entre tantas outras. Condições térmicas, por exemplo, se a gente quiser aumentar ou diminuir a temperatura da minha geometria, por exemplo. Vamos fazer essa análise para a minha geometria a 22 graus. Depois a gente aumenta para uma outra temperatura, para a gente ver a diferença. E aqui em cima tem outros diversos tipos de suporte. Suporte elástico nas pontas. Mas vamos deixar assim inicialmente. Agora a gente vai clicar aqui em solução. Para determinar para o programa quais são os retornos que a gente quer dele. Então a gente vai vir aqui em deformação. Vai selecionar deformação total. Um equivalente de von Mises. Por exemplo, aqui eu vou colocar em deformação também a direcional, se vocês quiserem. Stream, aí você pode botar equivalente de von Mises, máximo. Aqui também máximo e mínimo principal. Vocês podem estar selecionando. Aqui, pessoal, se vocês quiserem, por exemplo, analisar em um ponto da estrutura, como o nosso engaste, qual é a força de reação e qual é o momento, vocês também podem. Eu vou colocar aqui, ó, força de reação. Ele vai perguntar onde eu quero. Eu vou falar aqui no suporte. E eu também quero o momento de reação no suporte. Definido o que nós queremos de retorno para o software, a gente vai clicar em solução e enfim solve. Vamos aguardar. Terminou. Então, aqui está. Vou atenuar como eu já ensinei para vocês. Aqui está a nossa definição. Aqui do lado a escala, né, em milímetros. Se vocês quiserem, por exemplo, aumentar a escala, eu quero que essa escala tenha uma resolução melhor. Não tem problema, a gente clica aqui mais. Seleciona o local, mais. Ele aumenta a nossa escala, tudo bem? Deixa eu clicar aqui. Isso. Se vocês quiserem ver de perfil, se vocês clicarem aqui, vocês vão perceber a alteração, né, da estrutura. Essa é a deformação. Aqui o stress, se vocês podem analisar. Enfim, tudo que vocês quiserem analisar. E aqui a força de reação no nosso engaste. Percebam que assim como no outro vídeo, pessoal,
que a gente colocou forças e por mais que a força esteja atuando só em Y, o programa ainda encontra força de reação em X e em Z, as forças são extremamente desconsideráveis perto da magnitude da força em Y. Percebam que a força na direção Y é de 10.000 e em X e Z na ordem de 10 a menos 4. Ok? Agora, vamos lá, deformação total, 2 milímetros. Aí se a gente quiser, por exemplo, aumentar as condições, vamos botar aqui 400 graus Celsius. A gente pede também solução de novo. Perceba que já aumentou a deformação, como já é esperado, com o aumento da temperatura do meu corpo. Há uma alteração da minha estrutura. Aqui, pessoal, se vocês quiserem ver, ó, dá para vocês verem todos os planos. Certo? Se vocês quiserem, por exemplo, também aumentar o valor do momento. Vou botar mais 2 zeros aqui, pedir solução para ele. Ver como é que o nosso corpo vai se comportar. A gente vem aqui também em deformação. Dá Enter. Ó. Não sei se dá para vocês perceberem. Então vocês podem estar fazendo todo tipo de alteração, colocar novas condições de contorno, pedir outras coisas em solução, por exemplo, máximo, a direção principal e o valor máximo de estresse. A gente pode colocar aqui, ó, vocês vão perceber onde ele está localizado ao longo da nossa viga. Existe uma função também chamada função erro, que, por exemplo, a gente vem aqui, ó, stress, erro. Aí a gente pede solução. Ele vai dar onde tem o maior erro. Então, nesse ponto aqui, é onde nós precisaríamos refinar mais, diminuir o tamanho da nossa malha, deixá-la mais refinada, beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários ou mandar um e-mail para a gente aqui do PET. Se tiver sugestão de algum vídeo que vocês queiram que a gente grave, pode estar mandando, beleza? Valeu e até mais.